Bom, e olha só quem está de volta. Mais uma vez eu tô aqui para falar de Sonobisque Doll, só que dessa vez da parte 2. Que depois que vimos na parte 1, tanto o Gojo quanto a Marin acabaram parando em um cosplay café, que basicamente é o local onde as pessoas podem ir fantasiadas de cosplay. E lá eles conheceram a Amane, que na verdade é um Amano, porque apesar de ser um cosplay feminino, é um cara. Que o Gojo acabou descobrindo que existem acessórios que podem deixar homens que fazem cosplay de personagem feminino muito mais feminino, digamos assim. E foi engraçado porque ele ficou em choque, mas vamos ver a continuação a partir daqui. E se você perdeu a parte anterior, eu vou deixar aí no card pra você ver depois, beleza? E claro, se você é novo por aqui, veja se você tá inscrito no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, beleza? E continuando exatamente de onde eu tinha parado, depois que o Gojo descobriu que tem acessórios femininos, a Amane estava disposta a mostrar pra eles como são. Até porque o Gojo ficou bem surpreso, porque no cosplay que ele estava fazendo, a Amane estava com os peitos bem natural e não era edição. Então ela levou o Gojo e a Marin para uma loja especializada em cosplay, e mostra basicamente que peitos podem ser equipados para parecer mais natural. Que a Marin inclusive até pensou que poderia ter usado porque deixa a personagem dela muito mais fiel, já que os icebergs dela é basicamente estralando, tá ligado? Que depois disso, inclusive, a Marin acabou equipando os peitos no Gojo, que eu achei até bem engraçado, porque do nada a Marin acabou sentindo vontade de bulinar o Gojo, e ele acabou ficando inclusive constrangido. Eu fico só pensando se fosse o contrário. O que será que a Marin faria? Então fica aí a pergunta no ar. Só que a Amane, ela também mostra outros tipos de acessório, e as maquiagens naturais também, né, que deixa o cosplay mais natural. E é engraçado que o Gojo, ele meio que fala que ela é um cara vestido de menina, que a Amane acabou ficando apreensiva porque ela pensou que o Gojo falaria alguma coisa rude, mas ele só queria saber se tem alguma coisa a mais que ela costuma ter atenção ao fazer o cosplay. Isso porque o Gojo, ele também faz maquiagem para personagem masculino, então ele queria algumas dicas, que a Amane acaba falando algumas coisas sobre maquiagem para ele e para Marin. Inclusive ela conta até que tem uma base que ela usa para esconder a barba. Então realmente é impressionante, porque se esse tipo de acessório existe na vida real e deixa tão discreto assim como na Amane, isso é muito impressionante. Eu só achei engraçado que o Gojo, ele acabou se empolgando naquele lugar e comprou um monte de maquiagem, já que ele também usa nas bonecas que ele cria e também para cosplay para Marin. Até porque se não fosse ele, convenhamos que a Marin tava encrencada. Inclusive até conta que é a Amane que faz as roupas dela, porque já que ela não tem uma espécie de Gojo com ela para ajudar a fabricar, ela compra muito acessório pré-montado para facilitar o cosplay. Só que depois disso eles vão para uma área externa onde a Marin tira foto com a Amane. Eu só acho engraçado que só a Marin fez coração, que quer dizer que ela ficou no vácuo. E também teve um problema técnico, porque tem uma fita ali que segura a maquiagem da Marin que tinha soltado. E o Gojo ajudou ela a arrumar, que a Amane vendo aquilo, ela olha como se tivesse realmente achado bem legal a interação dos dois. Só que na sequência chegaram duas meninas que queriam tirar uma foto com a Amane. Só que antes da Amane aceitar tirar foto com elas, ela acaba falando que é um cara fazendo cosplay de menina. Então se não tivesse problemas pra elas, ela tiraria a foto. Que elas realmente ficaram em choque porque ele realmente não parece um garoto. E pra elas não tinha problema nenhum, que na verdade elas acharam o máximo. E queriam tirar foto mesmo assim, até porque não era nenhum problema. E depois disso todos se divertiram no evento, que acabaram até talvez virando amigos. Só que depois de toda essa movimentação, eles fizeram uma pausa para descansar. E a Marin queria saber o motivo da Amane ter entrado nesse mundo de cosplay. E se foi por causa da Subaru, que é a personagem que ela tá fazendo cosplay. E a Amane acaba falando que ela ama a Subaru, mas não foi por causa dela que ela começou. E acabou explicando como que ela parou nesse mundo. Que foi basicamente quando ela começou a usar maquiagem pela primeira vez. E foi ideia inclusive da irmã mais velha dela. Isso porque eu acho que provavelmente a irmã dela queria uma irmã, tá ligado? E acabou sugerindo isso no meme, mas a Amane acabou aceitando. Mas tem um contexto, porque a Amane, ela gostava muito de ver um programa de maquiagem. Então a irmã dele acabou pensando que ele gostaria de tentar. E o Amane, quando usou maquiagem pela primeira vez, ele ficou muito surpreso. E foi assim que ele acabou entrando nesse mundo. Depois disso, a irmã dele emprestava roupas que ela não usava mais pra ele usar, que era pra Amane basicamente fazer os personagens. Que a Marin inclusive até comentou que a irmã dele é muito gentil. Então a Amane acabou comentando que depois que ela teve prática o suficiente, foi então que ela tentou fazer cosplay, que ela resolveu começar pela Subaru. E como a maquiagem de cosplay é diferente de maquiagem normal, que é uma coisa inclusive que eu não sabia, acabou sendo difícil pra ele no começo, mas logo depois ele pegou o jeito. E é engraçado porque não só a irmã dele é mente aberta pra isso, né, pra fazer por ele sem preconceito, mas a mãe do Amane também era mente aberta quanto a isso. Ela não julgou ele e ainda por cima dava conselhos, o que deixou ele bem feliz pela compreensão. E ele acaba falando que a voz dele não é alta e nem grossa. Então por conta disso, ele era zoado o tempo todo. E tinha gente na escola que até comentava que não conseguia
conseguia ver ele como homem. Ele até comenta que se odiava muito pela aparência que ele tinha, mas quando ele fazia cosplay, ele sentia que podia ser alguém diferente de si mesmo, e era o único momento que ele conseguia se amar. E quanto mais ele fazia cosplay, mais confiança ele tinha, sabe? E ele comenta que quando chegou na faculdade, uma garota acabou chamando ele pra sair, e logo em seguida, depois de um tempo, eles começaram a namorar. Só que quando ela foi na casa dele pela primeira vez e viu todas aquelas roupas femininas, ela de primeira tinha surtado porque ela pensou que outra garota morava com ele. Só que ele comenta que todas aquelas roupas eram dele, então ela foi bem preconceituosa. E tipo como se estivesse dizendo que isso era coisa de viadinho. E mandou jogar fora porque aquilo era esquisito e nojento. O que o Gojo, inclusive, ele até se identificou com a Mani, porque ele escutou algo parecido por ter um gosto que na visão popular é mais pra mulheres. E é por isso que o Gojo se isolou, que era pra ele não ser julgado. E acho que a Mani acabou fazendo a mesma coisa, viu? Por isso que ela tinha ficado na defensiva quando o Gojo perguntou mais cedo que ela é um cara fazendo cosplay de garota. Porque o Amani acabou pensando que ele seria julgado. Só que ele acabou contando que terminou com a namorada e esqueceu seus hobbies. Que eu achei até que bem fofo que a Maria acabou chorando. Porque a namorada sabia que aquilo eram umas roupas importantes pro Amani. E mesmo assim ela agiu daquele jeito. Só que a Amani fala que aquilo não incomoda mais. Ele inclusive fala que pensou por muito tempo que poderia ser estranho um hobby dele. Mas ele se arrependeria muito se tivesse abandonado, sabe? Só que graças a isso ele conseguiu se amar mais, então tá tudo certo. Que ele ficou na defensiva quando pensou que o Gojo iria chamar ele de esquisito. Só que antes do Amani terminar de falar isso, o Gojo acabou interrompendo e fala que nunca diria algo assim pra ele. Até porque a gente sabe que ele entende o lado do Amani, sabe? E a Amani até pede desculpas por ter duvidado dele. E que ele conheceu hoje muitas pessoas legais, mas nenhuma ficou incomodada dele ser um cara fazendo cosplay de garota. Então não é porque uma pessoa foi rude com ele que todas vão ser, saca? Eu achei bem interessante a mensagem dessa conversa. Porque pra começar, o cara é hétero, já que ele namorava uma garota. Só que ele tem um hobby um pouco diferente da visão popular. Então realmente foi muito legal a forma que a autora trabalhou aqui. O Amani até comenta que veio por impulso, mas ele tá muito feliz por ter vindo. E na saída do evento mostra eles conversando normalmente, só que sem a maquiagem do cosplay. Que achei engraçado a reação dos dois ao ver o Amano sem maquiagem, porque o cara é realmente muito bonito. Tanto o Gojo quanto a Marin ficaram impactados com tanta beleza. Só que depois disso cortou pra casa do Gojo e ele tava fazendo o almoço. Mas ele tava saindo de casa porque ele tinha um compromisso com a Marin. E ele foi fazer companhia pra ela numa sessão de fotos que ela ia ter. Ele pede desculpas, inclusive, né, porque ele tinha medo de estar incomodando, mas a mulher fala que tava tudo bem porque normalmente as garotas trazem os namorados com elas. Mas o Gojo nem percebeu que ela tava achando que ele era namorado da Marin, tá ligado? Só depois de um tempo ele conversando com a gente da Marin que ele começou a entender. E ela fala até pro Gojo que como ele é namorado dela, ele tinha mais que convencer a Marin a ir na sessão de fotos. Até porque a garota é muito boa nisso. Mas aí que ele tenta corrigir, né, que ele não é namorado dela, e sim que a relação dele só envolve dinheiro. Que quando ele fala isso ficou meio estranho, né? O que será que ele quis dizer? Só que depois disso a sessão de fotos acaba porque tinha um aniversário pra eles irem. Que a gente acabou pensando que era aniversário do Gojo, né? Porque não era aniversário da Marin naquele dia. Então ela pensou mesmo que ele era namorado dela, ele só não falou isso porque tinha vergonha. Só que na verdade não era aniversário nem da Marin e nem do Gojo, e sim da Shizuko Tan. Que sim, a Marin tava fazendo bolo e fez aniversário pra ela. E tava só ela e o Gojo ali que ele ficou tipo, o que será que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Mas é legal que o Gojo, ele realmente entra na loucura da Marin. Ele realmente participa de tudo e tá sempre com ela. E é momento também, inclusive, que ela consegue ser ela mesma. Até porque quem conhece a Marin na sessão de fotos não deve imaginar que ela é assim em off com o Gojo, né? Inclusive, eu acho que é por isso que ela se apaixonou por ele. Mas o Gojo, ele só tá impressionado que ele viu os dois lados da Marin no mesmo dia. Uma modelo toda séria que impressiona todo mundo e uma garota que só se diverte com os hobbies que ama. É impressionante que o Gojo faz tudo por ela, tá ligado? Mas indo pro dia seguinte, podemos dizer que vai começar um novo evento, que no caso, é o famoso festival cultural que vai acontecer na escola. E a sala do Gojo tava planejando fazer o clássico takoyaki. E eles tinham 2 semanas para se preparar, que nesse momento era dividir as tarefas. Que no caso os meninos, eles ficariam com a parte de carregar as coisas. E fariam isso sempre na escola depois do almoço, que inclusive valia nota. E para cada cliente que eles conseguissem, eles ganhariam um ponto. Mas caso não conseguisse nenhum cliente, eles perderiam um ponto. E a professora inclusive pareceu que estava motivada em querer ficar em primeiro lugar. Só que pelo menos não era só ela, né? Porque a turma inteira estava empolgada em querer ficar em primeiro lugar. E ela falou inclusive que esse evento ele vai ser um pouco diferente, porque ele também vai ser um concurso de beleza. E quem ficar em primeiro lugar nesse concurso vai receber pontos especiais. Então a turma inteira acabou entrando em um acordo, porque se quisesse ganhar esse concurso, tinha que ser a Marinha modelo que ia participar. Só que a professora, ela não tinha acabado de explicar ainda. Ela fala que se for um garoto que vai participar, ele tem que se vestir de menina. Mas se for uma garota, ela que tem que se vestir de menino, tá ligado? Ou seja, naquele mesmo instante a Marinha acabou percebendo que ela pode ir de cosplay pra escola. Engraçado
fala inclusive que ela perguntou se poderia participar, sendo que a turma inteira já tinha indicado ela pra fazer isso, saca? Então como ela era a melhor opção e todos concordavam com isso, então era um senso comum. Então acabaram perguntando da Marin que cosplay que ela ia fazer. E ela já tinha inclusive o nome na mente, que no caso é o do Rei-sama. Que na hora todo mundo entrou em choque porque todos conheciam o personagem. Achei engraçado só o Gojo que tava perdido, porque se todo mundo conhece quer dizer que ele é famoso. Apesar que ele é o único que não sabe quem é esse cara. E pelo que eu entendi, ele é um personagem de um dorama, mas esse dorama em específico foi adaptado de um mangá que também já teve anime. Então todo mundo da sala só sabia porque era um dorama famoso, saca? Mas como a Marin é uma otaku raiz, ela já conhecia por conta do mangá e do anime. Eu achei até impressionante, porque esse dorama deve ser tão famoso que até os caras conheciam. Isso porque tinha umas irmãs dos caras que também gostavam, então eles assistiam juntos. E parecia inclusive que curtiam bastante. Então a Marin tinha que preparar o traje, que essa parte foi até engraçada. Porque a professora fala que os pontos especiais só vão valer se a pessoa que tá vestida do sexo oposto, que no caso é a Marin de Rei-sama, fizer o coração do público palpitar. Então isso também dependeria da atuação da Marin, saca? Só que todos estavam confiantes que iriam mandar bem. E a Marin inclusive acabou gritando no meio da sala que contava com o Gojo, que ele ficou em choque porque a Marin chamou toda a atenção da sala pra ele. E foi então nesse momento que a sala acabou descobrindo que as roupas de cosplay que a Marin usa basicamente é o Gojo que faz. Então isso não é mais um segredo na escola, tá ligado? Só que depois disso acontece uma coisa bem diferenciada. Como eu já falei anteriormente, o anime tá muito bem adaptado, ao ponto que eles dedicam tempo pra mostrar os personagens que a Marin faz cosplay. Então basicamente na sequência, a gente vê um trecho do que diabos é esse Prest Roche, que no caso é de onde vem esse tal de Rei-sama. Na cena desse anime acabava mostrando o cara sentado no banco e parece que ele tava faminto. E uma garota que percebeu isso acabou passando por ele e ofereceu seu almoço. Só que ela precisava ir porque tava com pressa, mas na escola, tem uma garota na escola que se chama Rei-sama, que ela é presidente do conselho estudantil. E ela é tão popular que tem fã-clube. E sei não, viu? Esse olhar entre as duas pareceu meio suspeito. Mas vai fazer sentido daqui a pouco, porque na cena seguinte, a presidente chama essa garota na sala do conselho. E quando ela chega na sala, basicamente a presidente queria falar com ela e queria agradecer pela gentileza. E sim, acabou revelando que essa garota ajudou ela mais cedo. Porque para manter os negócios da família, por algum motivo, a Rei-sama se veste de homem. Então por que ela faz isso não faço ideia porque não explicou. Mas resumindo, essa Rei-sama basicamente é aquele garoto que ela ajudou mais cedo. E esse dorama lhe pareceu um pouco de BL com shoujo, eu não sei explicar, mas é muito estranho. E depois que a Rei-sama se revelou pra essa garota, basicamente elas viraram amigas. E ela também passou a cozinhar mais obentos pra ela. E tem até um drama nessa parte, porque a Rei-sama ela gosta do obento dessa garota, porque lembra a comida que a mãe dela fazia. E como ela perdeu os pais muito jovem, por algum motivo ela sente mais perto dele quando come a comida dela. E depois que mostrou essa cena, acaba cortando pro Gojo e ele tava em lágrimas. Porque tudo isso que a gente acabou de ver era basicamente o Gojo que tava assistindo. Que no dia seguinte, ele tava até empolgado conversando sobre a série com a Marin. E foi realmente engraçado, porque o Gojo curtiu muito. E ele acabou entendendo, inclusive, porque as pessoas gostam tanto da Rei-sama. Porque ela é uma boa personagem e ela não é só uma pessoa bonita, mas ela também entende o sentimento das pessoas. Que depois que o Gojo conversou um pouco com a Marin sobre a série, eu confesso que eu não entendi muito bem o que rolou a partir daqui. Porque o Gojo acabou falando que a Koyomi, que no caso é a garota que deu o bento pro Rei-sama, também é rival amorosa dele. Mas rival em que sentido? Romance? Porque apesar que mostrou uns bonitões ali, em nenhum momento deu a entender que tem conflito amoroso. Mas convenhamos que essa parte não importa, até porque é só uma série fictícia, que a autora inventou inclusive que era pra fazer esse cosplay. A única coisa que importa na verdade é que ele ou ela, no caso a Rei-sama, é muito foda. E todo mundo que assiste a série paga pau. E é tudo o que importa quando uma pessoa quer fazer cosplay de um personagem, tá ligado? E eles começam a discutir na sequência como que vão fazer os trajes. E até conversam sobre o que eu falei anteriormente, que é sobre maquiagem e acessórios, que é pra ajudar o cosplay a ficar mais masculino, já que a Maria é uma garota. Tipo um sapato mais adequado pra ajudar na altura, já que a Maria é mais baixa que o personagem, saca? E até o tipo de tecido que combinaria mais. Mas tudo isso só tinha um pequeno detalhe que a Maria levou 2 temporadas pra perceber. Isso porque o Gojo acabou comentando que a cintura dela é muito fina, e pode não parecer tão masculino quanto deveria. E foi só agora que a Maria acabou se tocando de uma coisa, que o Gojo, ele tem todas as medidas dela decoradas. A garota é tão lerda que ela levou 2 temporadas pra perceber isso, tá ligado? Só que isso não importa muito porque o Gojo não liga. Mas pra umas garotas, isso pode ser um pouco vergonhoso porque a maioria não gosta de falar sobre isso. Mas como a Maria é meio tapada, ela só percebeu agora. Pode ser também que no começo é porque a Maria não gostava do Gojo, saca? Então por isso que ela nunca ligou pra essas coisas. Mas aqui acontece uma cena bem legal, porque o Gojo, ele vai ajudar no cosplay, mas vocês lembram que eu falei mais cedo? Que a professora passou um trabalho à parte pros meninos fazerem, que ajudar a carregar as coisas e também
também na decoração? Então, o Gojo planejava fazer tudo isso ao mesmo tempo, já que ele não conseguia recusar e nem falar que ele estava sobrecarregado. Isso faria inclusive ele ter menos tempo para fazer aquele cosplay do que ele levou para fazer da Shizuku-tan que ele fez para aquele evento, tá ligado? É muita coisa para ele fazer ao mesmo tempo em um curto período, mas a Marin acabou achando que seria demais pro Gojo fazer tudo sozinho. Então ela fala para deixar essa roupa com ela. Então o Gojo acabou passando uma lista pra Marin do que ela precisava, só que dava pra ver na cara dela que ela não tinha tanta confiança. Até o Gojo não sentiu firmeza nas palavras dela quando ela falou que dava conta. Só que a Marin, ela queria ser útil de alguma forma, saca? Então ela ia fazer isso tanto por ele quanto pela turma, já que todo mundo tava se esforçando. E o Gojo, ele tava preocupado também. Mas quando ele entrou na sala, aconteceu uma cena bem legal, porque a turma inteira olhou pro Gojo e ficou pensando tipo, o que você tá fazendo aqui? Não era pra você tá cuidando da roupa da Marin? Então eles acabaram falando que não precisava do Gojo tá ali. E a Noa até tinha percebido que o Gojo, ele queria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então a turma inteira acabou entrando em um acordo, porque ele sabe de uma coisa: fazer uma roupa com certeza não é algo fácil. E é uma coisa inclusive que eles não vão conseguir lidar. Então se eles quiserem ser a turma campeã, eles têm que dividir o trabalho. Então eles falam pro Gojo não se preocupar e pra ele cuidar do figurino. E foi engraçado porque até as garotas da turma acabou falando que entra em pânico só de imaginar mexendo em uma máquina de costura, porque é uma coisa que elas não sabem o que fazer. Então é uma coisa que com certeza nenhum deles ia dar conta. Então tava tudo bem, e claro, eles gostariam de uma ajuda, mas eles entendem por que o Gojo não vai estar ali. Só que a parte que eu achei engraçada foi quando eles perguntaram onde que tava a Marin. E quando o Gojo fala que ela foi fazer as compras, todo mundo ali ficou maluco, porque ninguém confia na Marin pra cuidar disso, tá ligado? E mandaram o Gojo correr atrás dela pra cuidar disso. E no final eles desejam boa sorte pro Gojo e se despedem dele e falam que estavam contando com ele pro figurino. Então o Gojo, ele só acaba falando que vai dar o melhor dele e sai correndo atrás da Marin. E ele acabou ligando pra ela e fala que tava indo se encontrar com ela. E pareceu que o Gojo, ele tava bem animado após isso, porque logo depois que eles se encontram na loja do tiozão do tecido, a expressão dele tava dizendo muito isso. Ele já gosta de fazer normalmente, agora imagina sendo um trabalho pra escola. Eu acho que ele tava até mais empolgado que o normal. Mas aquele velho acabou falando que os tecidos que eles queriam não é barato. Mas a Marin queria fazer o melhor cosplay de Rei-sama que ela conseguisse, então o valor não importava. É por essas coisas, inclusive, que ela trabalha. Tanto o Gojo quanto a Marin estavam muito empolgados. Ainda mais a Marin, porque ela vai fazer um cosplay na escola. E esse arco é onde o Gojo mais vai imitar. E é bem interessante, inclusive, ele perceber que a turma não ligou dele ser um cara que faz roupas, saca? Eu acho que as pessoas que o Gojo conheceu recentemente tá fazendo ele ter mais confiança. Ele tá até permitindo as pessoas se aproximarem dele. Se comparar o Gojo de agora com o Gojo do começo, que ele era um cara bem isolado, dá pra ver que ele é um cara que desenvolveu bastante ao longo da série, saca? Mas enfim, eu peço desculpas se esse vídeo não ficou tão bom, porque eu tô gravando esse vídeo meio doente. E eu tô com a garganta péssima, então eu nem sei se esse vídeo ficou bom. Mas enfim, eu não posso parar de trazer vídeo. E se vocês quiserem também que continue trazendo o Kiso no Bisquedol, comenta aí Rei-sama que continuo trazendo, beleza? E também vou dar coração em todo mundo por ter chegado até aqui. Mas não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e até mais.